A literatura é isso, né? Uma fofoca sem fim, né? Traiu ou não traiu? Fica todo mundo falando isso até hoje. Olá, eu sou a Marcele e eu sou fundadora e mediadora do Clube Leituras de Macondo. Eu queria conversar hoje com vocês uma coisa que sempre me perguntam, né? Porque, como que você consegue ler os livros no prazo? Como é que você consegue ler tantos livros? Você planeja, você se organiza? Eu queria dizer para vocês que sim, eu me organizo para fazer as leituras e eu acredito que eu possa compartilhar isso com vocês nesse vídeo e tentar ajudá-los a criar o hábito da leitura e para que vocês consigam se sentir cada vez mais leitores. E aí, claro, tem alguns recursos que a gente pode usar, né? Para se planejar. Existem planners, existem aplicativos, existem várias coisas. Eu, particularmente, gosto de uma coisa mais sinestésica, que eu possa tocar, que eu possa olhar, que tem um apelo visual muito grande. E aí eu me transformei na louca da papelaria, né? Então eu sou a louca da papelaria. Eu tenho uma caixa cheia de coisa de papelaria, essa é só uma que eu trouxe aqui pro vídeo. Tenho marca-texto, eu tenho caneta de tudo quanto é cor, eu tenho diversos marca-páginas também, de diversos jeitos, tamanhos, formatos e texturas. Isso tudo me ajuda a ter um contato melhor com o livro. O livro deixa de ser só uma coisa que eu pego e leio e vira um objeto que eu manipulo. Eu revisito muito os livros que eu leio, então às vezes eu faço até isso aqui, ó. Por exemplo, esse livro muito lindo, eu achei a capa linda. Para marcá-lo, eu fui atrás de post-its que combinavam, né? E também fiz marcações com canetas que combinavam. Se você é uma pessoa visual ou uma pessoa sinestésica, eu acredito que são dicas que podem te ajudar bastante. E aí eu vou ensinar vocês a como fazer essas marcações aqui, para quando a gente tem prazos de leitura. Então, como é que eu me organizo? Como é que eu me organizo? Como é que eu me organizo? Como é que eu me organizo usando esses recursos de papelaria, né, para a gente entender por que tem tantos recursos, tantas cores, tantos formatos, vou tentar auxiliá-los a usar esses recursos em seu favor. Bom, a primeira dica é utilizar marcadores assim, ó. Você vê, esse aqui é um livro de estudos que eu estou fazendo, concomitante com a leitura conjunta do clube, que é o Mulheres que Correm com os Lobos, que eu mostro daqui a pouco para vocês. Então, uma leitura extra que combina com aquele. Eu não tenho tempo para ler ele, é um livro de estudos, então lendo assim, sem um prazo específico para ler. Eu estipulei aqui umas quantidades de páginas que eu vou ler diariamente. E aí eu vou colocando aqui, ó, os marcadores conforme a quantidade de páginas. Então, como é uma leitura que eu quero fazer aos poucos, demorada, eu enchi ele aqui de post-it. A projeção da minha leitura para esse livro é de 20 dias. Então, eu tenho a projeção, depois eu coloco se eu conseguir cumprir essa projeção, se eu fiz um pouco a mais, se eu fiz em menos tempo, tá? Então, não é uma obrigatoriedade. Não se sintam obrigados. A ideia é justamente que isso ajude e não que seja uma imposição. E eu coloco marcadores também. Por exemplo, eu estou aqui na leitura, né, nessa mãozinha. Daqui vou seguindo para diante. Eu já deixo separado sempre, como é um livro de estudos, ele tem notas de rodapé que ficam ao fundo. Aí às vezes aparece aquela nota de rodapé e você tem que catar lá na página e tal. Para não perder tempo, eu já deixo aqui marcado aonde estão as notas de rodapé. Então, quando aparecerem, eu já sei para onde ir. Fica mais fácil de eu manusear o livro. Agora, algumas vezes a gente tem prazos, né? Então eu tenho prazo para escola, para faculdade, um prazo meu, às vezes é um prazo próprio. Eu quero ler esse livro até tal data, eu quero ler esse livro nesse mês. São prazos que eu acho interessante também de às vezes a gente se colocar, né? Colocar um prazo, você consegue se planejar melhor. Como que eu faço essa contagem para saber? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha que ler esse livro incrível, inclusive, recomendo.
de vários contos da América Latina. Ele não é um livro pequeno, ele é um livro grande. Ele é um livro que tem 571 páginas. Então, como que eu vou ler isso em um mês? Eu preciso ler em um mês esse livro, porque eu vou ter um simpósio, porque vai ter um evento, porque eu quero ler em um mês um livro grande, qualquer que seja o motivo. Aí a gente vai usar aquilo que parece que o pessoal da leitura e das letras não gosta, mas que a gente usa também, que é esse recurso aqui, né? Um recurso inovador, nunca antes visto na história deste país, que se chama calculadora. 571 páginas dividido por 30 dias, eu vou precisar ler 19 páginas por dia. Quando eu pego um livro desse, grandão, grosso, eu fico achando assim, gente, é impossível, eu não vou conseguir ler em 30 dias. Mas se a gente for pensar, são só 19 páginas por dia, não é tanto assim. Aí é só marcar 19 paginazinhas, desse jeito que eu fiz aqui. A cada 19 páginas você coloca um post-it e aí você vai sabendo, nesse dia cheguei nesse limite, né? Cheguei até aqui, foi a minha leitura, ótimo. Amanhã eu vou continuar. E quando eu chego até o próximo post-it, eu sei que a minha leitura daquele dia também já acabou. E assim eu vou seguindo. E com essas metas pequenininhas, eu sem sentir ou sem pesar ou sem eu ficar preocupada, eu vou conseguir completar o meu planejamento, eu vou conseguir ler tranquila, eu vou me sentir produtiva, eu vou sentir que eu estou seguindo, né, as etapas. O importante é vocês tentarem fazer etapas factíveis, tá? Não é assim, eu vou ler Dom Quixote em 10 dias. Não, aí vai ficar meio puxado, né? Você vai ter que ler muitas páginas todo dia e talvez te canse e te desestimule. Então a ideia é sempre tentar fazer etapas pequenas que sejam fáceis de cumprir, como diria New Kids on the Block, step by step. Se a intenção, e eu acredito que seja essa a intenção, é que você leia mais, eu quero ler mais, eu quero, né, conseguir ler mais livros, ou eu tenho, mas eu não sei como e tal. Então é para isso que eu tô fazendo o vídeo, né? Então eu trouxe aqui os primeiros 2 livros que a gente vai ler no Clube Leituras de Macondo. Já aproveito para convidar quem quiser, @Leituras de Macondo. Os encontros são virtuais, é claro, porque estamos numa pandemia. Leituras de Macondo onde? Twitter, Facebook, tem que lembrar. Isso mesmo, produção. Muito obrigada. No Instagram, @Leituras de Macondo. E no Facebook também tem Leituras de Macondo. Lá eu coloco os eventos, os convites, né? E as reuniões são online pelo Google Meet. Não precisa se inscrever. O link fica na bio do Instagram e eu coloco também no post do Facebook o link para entrar. Entra direto, tá bom? Vocês viram que eu tenho aqui, né, umas marcações diferenciadas. Eu aqui tô começando a ler, Marcele, então eu acho que para mim 20 páginas fica muito. Ok, faça menos. Veja o que dá para colocar no seu cotidiano, né? Veja o que você consegue cumprir. Não façam metas absurdas, porque vocês vão acabar se frustrando, né? As 2 marcações aqui, ó, a em rosinha são marcações com 15 páginas diárias e a em azulzinho são marcações com 10 páginas diárias. Os livros o livro é bacana, tem marginação boa, letra boa, então vai dar para fluir legal. Se eu for ler 10 páginas por dia, eu termino de ler em 13 dias esse livro. Se eu for ler 15 páginas por dia, eu termino de ler em 8 dias. Mas eu não consegui ler as 15 páginas hoje. Também não tem problema, gente. Não é uma lei, né? Não é nada nesse sentido. Isso é um auxílio. Não conseguiu ler hoje, alguma coisa aconteceu, porque coisas acontecem, pula para outro dia, fica a meta. Eu gostei muito da leitura, eu quero ultrapassar a meta. É aquilo, né? Você tem uma meta, vamos dobrar a meta e depois vai fazendo isso, dobram as metas. Aí você pode dizer assim, Marcele, mas eu não tenho essa quantidade de marcadores, eu não tenho esse bando de post-it que você tem, também não vou comprar, não quero, não gostei. Tudo bem, você consegue marcar de qualquer jeito. Gente, qualquer coisa vira marcador de texto na minha mão, tá? Não pensem vocês que eu só marco assim bonitinho. Se eu tô viajando, às vezes eu tô aqui na loucura,
Eu marco com qualquer coisa. Então, qualquer recibo de compra que eu fui, do cartão, do não sei o que, vira marcador. Qualquer conta de luz, água, telefone, vira marcador. Qualquer coisa vira marcador na minha mão. Então, vamos pegar esse aqui, que é o livro também do Leituras que a gente vai ler o ano que vem. Vou pegar isso aqui, ó, uma folha, linda folha de papel, que eu peguei, já usei, é um rascunho, vou jogar fora, mas pra que jogar fora? Eu vou dobrar, só pra ficar mais durinho, né? E aí eu vou colocando aqui. Então, minha meta hoje vai ser ler até a página 30. Eu chego lá na página 30, coloco ele, belezinha. Cheguei aqui, pá, coloquei. Tô lendo, cheguei nele, ótimo, deixo ele aqui mesmo, fecho o livro. Quando eu for pegar o livro de novo amanhã, eu estipulo uma outra meta, né? Eu vou ler só 5 páginas hoje, porque eu tô atarantada. Conta as 5 páginas, coloca ele lá, vai lendo, acabou, fechou, seu marcador. Nada é desculpa, às vezes a gente coloca umas desculpas, né, pra ler, mas é que eu não tenho o marcador tal, eu não tenho o post-it, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Gente, você tem o livro, tem a vontade de ler, então você tem como ler. Não dá, eu não quero marcar de jeito nenhum, não marca, só leia. O importante é ler e ter o prazer em fazer isso, né? Às vezes a gente tem umas obrigações para ler, ou às vezes a gente se impõe umas obrigações, mas a gente tem que tentar fazer com que isso seja o mais prazeroso possível. Então, tentar ver que ler é gostoso, ler é legal, todo mundo gosta de histórias, todo mundo gosta de saber de histórias. A literatura é isso, né? Uma fofoca sem fim, né? Traiu ou não traiu? Fica todo mundo falando isso até hoje. Pensem na literatura dessa forma, você vai estar em contato com outras histórias, outras pessoas. Ó, telefone. E aí, o telefone que acabou de vibrar me fez lembrar de uma outra coisa muito importante, muito importante, que a gente na literatura chama de sprint, né? Que é isso. Eu tô lendo aqui compenetradíssima na história, traiu, não traiu, meu Deus, né? Capitu tá lá. E aí toca o meu telefone. E aí tem a mensagem do WhatsApp. Aí tem a mensagem do Instagram. E daí eu não aguento de curiosidade de saber. É meu crush que tá mandando mensagem. Ai, meu Deus, quem que é? Ai, minha mãe. Ai, meu Deus, o que que acontece? Eu vou olhar, gente. Porque a gente é ser humano, a gente é curioso. E a gente é muito, né, ligado E o crush tá chamando. Ai, meu Deus. E aí, o que que eu faço? Eu faço um sprint, que é o quê? Eu dedicar aquele tempo para leitura. Ou até aquela página, ou eu colocar cronometrar a minha leitura. Eu vou ler durante 15 minutos. Então, durante esses 15 minutos, sou eu e o livro. Sou eu e Sandra Cisneros, sou eu e Itamar Vieira Júnior, sou eu e Jung, sou eu e qualquer pessoa, tá? Só nós aqui, estreitos nós, né? 15 minutinhos, despertador do celular, gente. Eu pego algum reloginho que vocês tenham, enfim. E aí você vai fazer o seguinte, olha que legal, colocar o seu celular no modo avião, que é o que eu vou fazer agora. Colocar o seu celular no modo avião. Então, o modo avião do celular, ele não existe só para que a gente use no avião, né? Ele serve para isso, para que durante aquele tempo você tenha o celular funcionando, todas as outras funções do celular, a calculadora, o despertador, o temporizador, algumas outras ferramentas que você tem, seu bloco de notas, enfim, você só não tem a internet. Você coloca ele no modo avião, deixa lá 15 minutinhos, ele desperta e você fala, pronto, já cumpri a minha etapa. Meu sprint já foi feito, né? Ou seja, eu já tive aquele momento, eu e o meu livro, e isso foi cumprido com sucesso. Mission accomplished. Existe uma coisa chamada leitura conjunta. A gente faz isso no Leituras de Macondo também. Estamos fazendo isso com esse livro aqui, Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. E convido também vocês, são abertos, gratuitos, todos os encontros, vocês podem participar e podem ler com a gente. A gente está aqui quase terminando, vocês veem que tem marcações só no final, mas os contos são interdependentes, então vocês conseguem participar com a gente. Aí como que eu faço essas marcações aqui? Eu sei que no dia 4, então eu tenho as datas, né? No dia 4 eu tenho um encontro. E nesse encontro eu vou ter que ler os capítulos 10, 11 e 12. Aí eu coloco aqui a minha meta. De hoje, ou de qualquer dia que for, da última reunião, até o dia 4, eu tenho que ler isso tudo aqui. Tá? Eu já li algumas coisas. Eu coloco metas semanais também.
Por quê? Se chegar perto do dia 4, aí que eu vou olhar o que eu tenho que ler, às vezes eu tenho que ler muitas páginas. Também não é um estímulo. Eu coloco metas semanais. O que eu vou ler na semana 13, até a semana 13 eu tenho que ler até aqui, até a semana 14 eu leio até aqui, e assim por diante. E eu sei que na última semana, lá bonitinha, eu vou estar terminada a minha meta. Então essa é uma forma de marcar para leituras conjuntas. E aí você vai lendo com as pessoas, né? Então são vários encontros que acontecem no decorrer do livro. Nós começamos em agosto, os encontros eram semanais em agosto para a gente pegar o gás. E de setembro até novembro os encontros são a cada 3 semanas, né? Ou seja, quase que mensais, uma vez ao mês. E aí tem outras marcações que a gente pode fazer no livro. Eu coloco outras coisas aqui para não escrever no livro, mas às vezes eu escrevo no livro também. Eu coloco post-it aqui se eu quero colocar alguma informação extra, alguma coisa que eu pesquisei, alguma coisa que eu achei interessante, alguma referência que eu quero colocar lá no dia do clube. Eu coloco outros textos, aqui é um trecho de um poema do Fernando Pessoa que eu achei que casava com esse momento aqui, com esse pedaço do livro. Eu coloco aqui anotações, tá? Tem aqui escrito de coisas, referência a uma mitologia grega, ou a um outro livro, ou coisas que eu pensei na hora em que estava lendo, eu anoto aqui também para no dia poder falar. E faço as marcações, dos post-its aqui de coisas que eu acho importantes. Por exemplo, o que tiver em azul é porque eu achei que estavam importantes, que talvez seria interessante retomar, são aqueles teasers, né? Então eu marco para poder chamar a atenção das pessoas, para promover o diálogo na discussão. E as marcações em amarelo são coisas que eu particularmente me identifiquei muito e que eu achei que estava falando para mim. Então eu fiquei meio carangueja se achante e marquei de uma cor de destaque. Eu já fui essa pessoa que não marcava nada, quando muito colocava um post-itzinho e tal. Hoje em dia eu penso diferente. É claro que cada um tem a sua relação com o livro e não há certo e errado, né, gente? Não há um jeito certo de ler, um jeito errado de ler. Não há literatura certa de se ler, literatura errada de se ler. A gente tem que ler as coisas da maneira como elas fluem pra gente. Hoje em dia não. Para mim, essas minhas marcações aqui, elas são a minha conversa com o livro. A literatura é prazer, a literatura é gostosa, a literatura não é uma obrigatoriedade, não tem certo e errado, não tem o jeito da Marcele, o jeito da Lívia, o jeito do João, do Pedro, do Francisco. Existe o jeito que você vai criar, não é o jeito certo. Finalizando, né, o vídeo, eu espero realmente que tenha sido útil. Eu fiz esse vídeo pensando em ajudar de alguma maneira. Esse é o meu papel na vida como uma pessoa formada em letras, mediadora de um clube literário, minha profissão de fé na vida, né, minha religião é a literatura. Procuro incentivar que as pessoas leiam e desmistificar o máximo que eu possa de que a literatura é enfadonha, é difícil, é complicada. Não é uma delícia. E eu resolvi fazer esse vídeo porque essa é uma pergunta que me fazem muito. Eu acredito que talvez é uma dúvida que as pessoas tenham e que eu não supunha que as pessoas tinham. Principalmente depois que eu criei a página no Instagram do Leituras de Macondo, as pessoas me perguntam muito sobre isso. Como que você lê? Como você planeja as suas leituras? Como é que você marca? De repente essas perguntas começaram a aparecer para mim e eu me vi ali pensando como é que eu faço, porque eu nem tinha me dado conta que eu tinha um método de leitura, que eu tinha criado uma rotina, um hábito. Eu acredito realmente que isso possa facilitar. A mim me ajuda muito, como eu disse, nessa relação de contato com o livro como um objeto, como um diálogo que eu tenho com ele. Então eu dialogo melhor com os livros quando eu mexo neles, eu escrevo neles, eu marco, eu viro, volto de ponta cabeça, enfim, isso para mim ajuda. Eu espero que ajude para vocês, espero que vocês leiam mais, espero que vocês encontrem os gêneros literários que vocês mais gostam. Para isso a gente tem que ir catando um monte de gênero, a gente não leiam uma coisa só, não leiam um tipo de livro só, vocês podem sempre se surpreender. E não tenham preconceito com o livro,
né? O livro tá ali contando histórias, então a gente tem que pensar que é isso, é uma contação de histórias, é um modo de trabalhar histórias, é uma narrativa, né? São personagens, a gente tem essa vivência com os livros. Então vivam os livros e me contem, se vocês puderem, entrar na página do clube, se quiserem, se acharem por bem. E vocês podem conversar comigo ali nas mídias sociais e no que eu puder, no que tiver ao meu alcance, para tentar ajudá-los a melhorar o hábito de leitura, a indicar outras possibilidades ou a conversar sobre literatura. Eu estou sempre disponível para falar sobre livros e literatura. Até breve, boas leituras, e essas foram as dicas de leituras do Leituras de Macondo.